A paz do Senhor, meus irmãos. Quero, desde já, começar a agradecer, primeiramente a Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer sempre a minha família, por tudo que são para mim, porque, segundo a Bíblia, primeiro Deus, depois família. Quero agradecer aos amigos, quero agradecer aos irmãos, quero agradecer ao meu pastor Davi e todo o ministério. Quero louvar ao Senhor por tudo que Ele tem me concedido. Quero dar a paz do Senhor para todos vocês. Já está conosco alguns irmãos. Seja bem-vindo. E que Deus continue abençoando a sua vida. A paz do Senhor para todos vocês. Alguns pedidos de oração tem aqui na minha mão. E eu quero, desde já, dizer que quero trazer uma palavra simples, uma palavra objetiva, uma palavra que fale aos nossos corações. Nada de mim mesmo, porque de mesmo eu não tenho nada, mas tenho daquele que fez os céus e a terra. Aquele que muitos precisava agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Um Deus a qual zela por todos nós, um Deus que não desampara o quem o busca, como diz o Salmo, que Davi diz que hoje sou moço, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Que você venha nesta noite a prestar atenção àquilo que Deus tem para falar na sua vida. Muito obrigado por todos vocês que já se faz presente. Eu tenho recebido muita ligação, muita mensagem e agradecendo pelo que Deus tem falado através da nossa vida. Que o Senhor seja glorificado através de tudo que tem acontecido. Tenho incentivado alguns irmãos, alguns pastores, para também fazer essa live através do qualquer mídia, qualquer rede social. E muito tem despertado a fazer isso. Recebi uma ligação de um amigo meu chamado Dr. João Ricardo de Camargo, em Suzano, e ele agradecendo a Deus por tudo que foi falado e disse que, acabando essa epidemia que tem aí, precisava falar comigo urgente, porque ele queria fazer uma decisão com Cristo. Outros falando sobre sua família. Alguns amigos. E é isso que Deus quer, que o nome dele seja glorificado através dos vasos que ele tem na terra. Quero chamar a atenção para uma leitura que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 9. Que diz assim: ao presbítero que estão entre vós, admoesto, eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre ele, a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Versículo de número 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei
a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todo sujeito um aos outros, e revestivo de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé. Sabemos que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Queridos irmãos, lembrando também que hoje o setor 13 está com quase todos os pastores fazendo um trabalho na internet. Eu quero dizer para vocês que isso é muito importante se você puder também fazer. Você está alcançando alguns amigos que fazem parte do seu Facebook. Então faça um trabalho, um vídeo, divulgue. Enquanto as igrejas estão fechadas, a gente vai saquear o inferno, ou seja, quando se fala saquear o inferno, é não mandar a alma para lá, porque o inferno não tem nada para nos dar. Tem para a gente tirar de entrar lá, como Judas diz, arrebatai-vos algum que vai indo para o fogo. Então, através da palavra de Deus, a gente vai pregando a palavra de Deus e entrando em cada coração. Eu quero ser rápido a minha palavra para que atinja você que está do outro lado, que me emprestou um tempinho seu, eu invadi na sua casa, o seu lar, aonde você estiver, o seu carro, para trazer essa mensagem da parte de Deus. E quero dizer, nesta noite, dentro do texto, que esse texto, ele inicia, a epígrafe dele diz que os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Então, quero dizer aqui para toda classe de crente entre idade, seja novo, seja velho. O versículo de número 1 vai dizer que Pedro está escrevendo aos presbíteros que estão entre ele. Os irmãos lembram muito bem que Pedro foi um dos 12 discípulos que Jesus Cristo chamou para fazer a sua obra. E Pedro sempre foi aperreado, como diz lá no norte. Pedro sempre foi afoito, sempre foi ligeiro. E no conversar, no falar. E Pedro, quando teve mais um encontro com Deus, com o próprio Jesus Cristo, isso está escrito lá em João, capítulo de número 21, versículo de número 15 a 17, quando eles estão pescando, que ele não pesca nada, não pega nada, e Jesus Cristo manda ele jogar a rede do outro lado. Ele diz: Senhor, nós já fizemos, nós já pescamos a noite toda. E resumindo, quando Pedro chega até a praia, Jesus já tem tudo preparado, porque às vezes, irmão, nós ficamos preocupados com aquilo que temos ou aquilo que não temos, né? E esquecemos de Jesus Cristo, que ele tem tudo no tempo certo. E só tem o melhor para a nossa vida. Aí Pedro chegando na praia, depois de jantar, depois de comer à vontade, Jesus chegou para Pedro e disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele disse: tu sabes, Senhor. E Jesus mais uma vez perguntou se Pedro amava ele. Pedro disse que amava, que Jesus Cristo sabia. Quando Jesus Cristo perguntou bem forte, disse: Pedro, mas tu me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes. Aí Jesus Cristo disse para ele: então apacenta minhas ovelhas. Agora a gente vê uma carta que Pedro escreve aos presbíteros, que ele também se considera como um presbítero, tanto é que o texto do versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como ele, e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que há de se revelar. Lembrando que Pedro sempre esteve com Jesus Cristo. Em Marcos, mostra, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 13, que na transfiguração, na hora que Jesus Cristo estava em aperto, Pedro estava vendo tudo, ele viu. Pedro foi um que teve na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele teve. E ele está dizendo aqui aos presbíteros, eu estou dizendo para vocês, eu também sou presbítero, que testemunho das aflições de Cristo, né? E participante da glória que há de ser revelada. Porque todos nós, todos os crentes que vivem na dispensação de Deus, ele tem um futuro para frente. Ele tem um futuro. E esse futuro é herdar o céu. É participar nas bordas do Cordeiro. Então Pedro está dizendo, eu participei das aflições de Cristo, eu também vou participar da revelação, que vai ser revelado. Por quê? Porque ele agora estava fazendo a vontade de Deus. E ele dá um conselho aos presbíteros, que eu quero dizer nessa noite aqui. Pedro está falando com a liderança, com os líderes, com todos os líderes, né? Pedro foi um dos 12 discípulos, como eu falei, e um porta-voz da palavra de Deus. O que é um presbítero? O que é um ancião, segundo a Bíblia? É uma pessoa que foi chamada para servir e não para ser servido. Foi uma pessoa que ele dá alguma coisa de si, mas ele não fica procurando muita coisa ao receber. Ele tem feito a vontade de Deus, porque Deus é aquele que contribui para a nossa vida. Deus é aquele que nos ajuda em tudo. Então, os anciões naquela época, como hoje também deve ser, ele se preocupava com a igreja. Ele estava pronto para corrigir, para advertir, para abençoar, para proteger, para fazer o que fosse de melhor. Hoje, nós vemos aí, alguns líderes que não se preocupam com os seus liderados. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo de número 5, ele diz que todos aqueles que têm algo a fazer, que faça. Ele começa dizendo, seja o meu imitador de Cristo, seja imitador de Cristo. E aí depois ele vai dizer, no mesmo capítulo de número 5, para a gente andar como decência. Ele vai ensinar no capítulo número 5, mulher como amar o marido, marido como cuidar da mulher, os filhos como respeitar o pai como respeitar o filho, o patrão como respeitar os empregados como respeitar o patrão. E aí ele chega e diz nos demais irmãos, eu só peço uma coisa, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui a gente vê nesse texto de Pedro, 1 Pedro 5, que Pedro está se preocupando com os presbíteros e o que eles estão fazendo com a sua ovelha. Eu quero parar um pouquinho aqui e quero deixar um recado mais uma vez para vocês. Primeiro, quero agradecer pela simpatia que vocês têm de estar me escutando a trazer uma mensagem ao vosso coração na sua casa. Mas a Bíblia diz em João 8,47 que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E você é de Deus, está escutando a palavra que eu estou trazendo nesta noite através da Bíblia. E Pedro, ele tem esse cuidado com tantos líderes que ele liderava, como o que os líderes estavam fazendo com as suas ovelhas. Quero deixar um conselho para você aqui. O que você está fazendo nessa hora de todo mundo estar dentro de casa, grudado? Eu não sei o tamanho da sua casa, não sei se é pequenininha, outro tem um apartamento, outro tem um apertamento, né? Outro tem casa que não tem nem quintal. Como vocês estão fazendo um com o outro, né? Eu, graças a Deus, eu gosto de estar com o povo, mas também amo estar dentro de casa. E estar dentro de casa, irmão, às vezes deixa a pessoa aflito, às vezes deixa a pessoa cabisbaixo. Nós vamos estar falando isso aqui no final sobre esse texto. E Pedro está com a preocupação, o que é que os presbíteros estão fazendo com os seus liderados. E no versículo de número 2 do capítulo
5 de 1 Pedro, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Querido, como é ruim lidar com alguém que está fazendo coisa à força. Você já tentou fazer uma criança comer à força? Come, você precisa comer. Alguém que está doente, ele não consegue comer. Tudo que a pessoa vai fazer com força, não tem condições de fazer. É por isso que Paulo escreveu em Colossenses 3:17 e 3:23, que tudo que fizer, fazer de todo o coração. O 23, tudo que fizer, fazer ao Senhor e não aos homens. Quando eu faço tudo de bom coração, sai bem melhor. Sai tudo melhor. E nessa hora, imagine, quantas pessoas dentro de uma casa. O que vocês estão fazendo? Cuidando um do outro? É essa mensagem que eu trago para vocês nessa noite. Como vocês cuidar um do outro? Nós vamos chegar ao ponto de falar todo esse assunto. E isso Pedro está dizendo: apacentai o rebanho do Senhor, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Irmão, quem ama, ele sofre. Não vou dizer para você que não sofre. Paulo, quando escreve a primeira carta de Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 18, ele diz que Deus colocou o membro do corpo como quis. Aí o 25 diz: para que um tenha cuidado um do outro. Olha, tenha cuidado um do outro. Olha esse dedo aqui, ó. Eu faço alguma coisa com ele, coço a mão, uma lava a outra, lavo o corpo. Então é membro do corpo. Então um membro vai cuidar um do outro, como diz Paulo em 1 Coríntios 12, 25. Para que um tenha cuidado um do outro. Nessa hora, é a hora que Pedro diz para os presbíteros cuidar da ovelha do Senhor, da casa do Senhor. E eu digo para você nessa noite: vocês estão cuidando um do outro? Vocês são membros de Cristo. Vocês são membros um do outro. Quantas das vezes nós queremos que alguém nos sirva, mas nós não servimos alguém? Né? Lucas diz que para mim tratar o próximo como eu quero ser tratado. Como é que você gosta de ser tratado? Como é? Você gosta de ser bem tratado? Então trate ao próximo. E o que eu acho interessante, que quando Paulo diz tenha cuidado um do outro, no versículo de número 26 ele diz: de maneira que quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece junto. E de maneira que quando o membro do corpo é honrado, todo o corpo se regozija junto. Ou seja, se eu cortar esse dedo, o corpo todo vai sentir. Mas se eu curar esse dedo, também todo o corpo vai ficar aliviado. Então nós temos que cuidar um do outro. É isso que Pedro está dizendo aos presbíteros. Eu também sou presbítero, eu tenho amor pela obra de Deus. Lembra que Jesus Cristo disse para ele: tu me ama, Pedro? Ele disse: tu sabes, Senhor. Ele disse: então apacenta minhas ovelhas. Eu peço para você nessa noite, cuide. Eu vejo aí na televisão até os vizinhos procurando o que fazer para o seu vizinho mais velho. Está na hora da gente cuidar um do outro. Não é hora simplesmente de dizer eu não aguento mais. É na hora de dizer eu tenho que prosseguir. Porque você também precisa de um cuidado especial. E Cristo tem cuidado de você. Isso não é palavra. Eu podia muito bem tirar uma mensagem hoje aqui para dizer receba, 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 receba. Não, mas eu quero ter uma palavra de conscientização. Para você se conscientizar que você está passando aperto. E nós vamos ver aqui, como disse, as aflições também do povo que está em todo mundo. E agora o versículo de número 2, ele diz: apacentai o rebanho do Senhor, de Deus, que está entre vós, tendo cuidado não por força, mas voluntariamente. Nem por top e ganância, mas de bom ânimo, pronto para servir. Porque tem gente que faz até as coisas para o outro, mas é durão, né? Por favor, pega um copo de água ali para mim. De novo? Mais uma vez? Ah, não vou aguentar esse tempo aqui todos nós juntos, não. Não gosta de servir. E se vai, eu vou, mas vou a última vez. Ou seja, fazer de bom ânimo, fazer de agrado. Como é bom quando você faz uma coisa de coração. Eu tenho um costume de dizer que para mim deixar alguém alegre, primeiro eu estou alegre. Quando dou um presente para alguém, primeiro a alegria do meu coração. Aí é isso que Pedro está dizendo, nem por top ganância, nem é por força, nem por violência. O versículo de número 3 diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja,
Tem policial aí que quando vai pegar alguém, ele usa da autoridade, né? Abusa da autoridade. É isso que Pedro está dizendo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus que somos nós. Mas sendo exemplo. Para mim ensinar alguém, eu tenho que ser exemplo, né? Para alguém me seguir, tem que eu ser um exemplo. E eu estou falando de exemplo bom, né? Tem gente que segue outro exemplo mau, ele é mau, mas exemplo bom nós temos que dar. Como é que eu vou corrigir alguém sendo que eu não corrijo a mim mesmo? Quando Paulo escreve Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 17, ele vai dizer que nós dizemos que somos guia de cego, não guiamos nem a nós mesmos, somos dono da ciência, mas não aprendemos nada, né? Mestre das crianças, mas não ensinamos nem a nós mesmos. Ou seja, nós falamos para o povo fazer, mas a gente não dá o exemplo. Pedro está dizendo, não por ganância, né? Mas de pronto ânimo, nem como tendo domínio sobre ele, mas sendo um exemplo. Como é bom a gente ser exemplo, né? Como é bom. Eu, para falar a verdade, eu sou apaixonado pelo próximo. Quem me conhece sabe disso aí. Eu, tanto faz de criança a velhinho, a gente tá... um amor, é um prazer estar junto, né? É um prazer estar junto. Então, tenha um prazer de estar junto com aquele que está junto de você. Sabe? Olha, a Bíblia diz no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo escreve em Gálatas 5,15 para não ficar se mordendo um com o outro, como assim se morde os cães. Então, nessa quarentena, tenha um prazer. Brinque com seu pai, brinque com a sua mãe, brinque com seus irmãos, né? Brinque com alguém que estiver do seu lado. Tenha um prazer. Louve junto, adore o Senhor junto, né? Cante junto. Leva uma palavra, brinque e, na verdade, ser sincero de igreja. Tenha uma palavra de ânimo quem está perto de você. Porque nessa hora de todo mundo confinado dentro de um quarto, às vezes sem ter direito o que comer, raciocinando, ou seja, cuidando daquilo que tem para que não gaste tudo, está na hora de parar e sentar, conversar, se divertir. Tem quantas famílias não tem mais argumento um com o outro? Quantos pais não falam mais com o filho? Quantos filhos não falam mais com o pai? Esposa não falando com o marido, marido não falando com a esposa. Que, se Deus permitir, a próxima live que eu vou falar sobre família, sobre casal. Mas nesse texto, o versículo de número 4, diz assim ainda: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,18, que tudo isso que passamos é incomparável com a glória que em nós há de ser revelada. O que é a glória que em nós há de ser revelada? Vai ser a troca do choro pelo sorriso eterno, daquilo que a gente não tem, para não precisar mais de nada. Às vezes nós não conseguimos pagar aluguel. Hoje eu falei com um pastor que ele não consegue pagar mais nenhum aluguel dele, vai morar de favor. Veja que situação. Outros pastores com tanto salão alugado, não conseguem pagar porque os membros estão em casa, não pode assim ajudar e dizimar, mas às vezes tem um que vai procurar ainda o pastor e vai dizer: tá aqui, pastor, meu dízimo e minha oferta, que é para a manutenção da casa do Senhor. Quanto salão? Nós, por exemplo, aqui em Suzano, temos 44 salão alugado. Então, veja bem, e quando aparecer o sumo pastor, alcançará uma coroa de glória. Aqui, às vezes, não temos nem um boné para colocar, e lá nós vamos ter uma coroa de glória. Não perca a paciência. Ame ao seu próximo, ame ao seu irmão, ame a sua família, ame os seus amigos. Ame os seus amigos, que é muito bom isso para a vossa vida. Quem ama, vive mais alegre. Paulo, quando escreve a primeira carta de Coríntios, capítulo número 12, que eu já falei 3 versículos aqui, ele termina dizendo: olha, vocês procuraram os melhores os dons, mas eu vou te mostrar um mais excelente. Aí chega no capítulo número 13, ele diz: o amor. O amor é benigno, o amor é maravilhoso, o amor é sofredor, o amor suporta, o amor não afronta, o amor cuida, né? O amor é aquele que tem cuidado do próximo. Leia na sua casa detalhadamente quando acabar essa live. Então, o versículo de número 5 aqui de Pedro, capítulo número 5, diz: semelhantemente, vós jovens,
sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos um ao outro, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Veja bem, o que Pedro está escrevendo aqui aos presbíteros, dizendo, olha, vocês anciãos, desfrute da sabedoria, da força do jovem, cuida dele, mas o jovem também não despreze os anciãos. Ancião, falando na Bíblia, é aquele que tem uma experiência, aquele mais idoso, aquele que cuida do rebanho do Senhor, né? Uma pessoa que já tem uma idade para cuidar. Agora, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo para um cuidar um do outro. Agora, o que acontece hoje? O velho diz que o jovem não sabe de nada, não tem experiência. Aí o jovem diz que o velho é gagá, já passou. O que sabe ler diz que quem não sabe não tem nada para ensinar, né? Não tem nada para ensinar. E aquele que sabe ler diz que o outro não consegue entender o que ele quer falar. Seu cabedal, seu conhecimento é muito forte. E fica aquela briga um contra o outro. Aí, Pedro escreve aqui, semelhantemente, vós jovens, sujeitai-vos. Esse sujeitai-vos aqui não é igual muito pensa que é ser capacho, ser um tapete. Sujeitar, por exemplo, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, é como reverência, não é o Senhor maltratando ninguém, né? Essa reverência aqui, sujeitai-vos, é ter reverência um para com o outro. É saber a hora certa de falar, de escutar, a hora certa de colocar tudo em devido lugar. Não é verdade? Porque tem gente que gosta de falar muito, mas Salomão diz que até a palavra falada no tempo certo é como maçã de ouro em salva de prata. Então, até a verdade tem que ter a hora certa para falar. Aí está dizendo aqui que Deus dá graça a humilde, mas resiste ao soberbo. Sabe que Pedro está dizendo aqui através de Deus está dizendo aqui através de Pedro, que a pessoa humilde é muito fácil de vencer. É muito fácil de vencer. Como é fácil uma pessoa humilde de ser ajudada? Então seja humilde que com certeza você vai ter muito ajudador. Mas eu quero chegar num ponto aqui muito importante, que é o versículo de número 6 ao 9. O 6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o tempo certo ele te exalte. Quando a gente se humilha para o ser humano, cada vez mais ele quer que a gente se rebaixe ou faça vergonha para nós. Lembra de Davi? Olha, escolhe 3 coisas te propõe o Senhor. Escolhe aí. Aí ele diz, olha, dura é a mão do Senhor, mas eu prefiro sofrer na mão do Senhor do que sofrer na mão dos homens. Os homens não têm piedade, mas o Senhor é misericordioso. Então Pedro está dizendo, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que o tempo certo ele vos exalte. Olha, irmão, não dá tempo de eu contar alguns testemunhos que já aconteceram na minha vida. Já teve gente de perguntar que graça que eu tinha de estar no púlpito, sendo que não era nem diácono. Eu disse, eu tenho um prazer imenso, porque eu sinto a presença de Deus na minha vida e Deus me usando na minha pequenez. E Deus tem me usado, mesmo eu não tendo o título de diácono, de presbítero, nem de pastor, nem de outro. Mas, com a maneira que Deus tem me usado, eu glorifico a Ele. Ele não soube o que falar. Entendeu? Então, veja bem. Aí Deus está dizendo, através de Pedro aqui, humilhai-vos debaixo. Tem gente, irmão, que é muito exaltado. É muito exaltado. E como é bom lidar com a pessoa que é humilde. O versículo de número 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando, eu quero perguntar para você nessa noite, você tem lançado a vossa ansiedade nos pés de Cristo? A época que nós estamos, irmão, na era que nós estamos, século 21, tem uma coisa matada o ser humano, que é a depressão. Imagine todo mundo dentro de casa, não sei quantos dias vai passar. Se não tiver com Cristo, se não acreditar em Cristo, se não vai ficar com depressão, ou se já não está. O que é depressão, pastor Proinô? Vou falar uma coisa simples.
Acúmulo do passado. Aquilo que a gente não vai conseguindo, sabe? Tem gente que quer ter um carro, não consegue, acúmulo do passado. Tem gente que quer estudar, não consegue, acúmulo do passado. Alguém que deixou seu casamento para trás, acúmulo do passado. Alguma coisa que aconteceu no passado, ele decepcionou-se. E agora ele está com depressão. Lembra de Elias? Elias que lutou com 850 profetas, 400 de Azera, 450 de Baal. Ele desafiou Acabe, desafiou Jezabel. E agora, pelo um recado de Jezabel, ele foge. E ele fugiu para quê? Para não morrer. Agora se esconde numa caverna e pede a morte. Primeiro debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Olha, se ele queria morrer, por que não continuou lutando com Jezabel? Mas Jezabel manda só um recado para ele. E ele cai em depressão. A depressão é algo que a gente não conhece quando estamos com eles. O que é a depressão? Acúmulo do passado. O excesso, o desejo do futuro. Aquilo que a gente quer para frente. Aí não vê expectativa, não vê condições. A Bíblia diz, Provérbio 13:12, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Então, Elias pediu a morte, fugindo da morte, pediu a morte. E Deus disse, o que faz aqui, Elias? Ele diz, ó, só eu que fiquei. Não, tinha mais gente, mas ele achou que era só ele que estava sofrendo. Talvez você está dentro da sua casa, já está com depressão. Mais uma vez dizendo, depressão, acúmulo das coisas passadas, o excesso daquilo que você quer para frente, excesso do futuro. Mas Deus manda te dizer nessa noite, se você não conseguiu no passado, coloca a vossa ansiedade nos pés dele, que ele vai cuidar de você. Eu estou te falando com convicção, isso é bíblico, eu tenho experiência com isso. Deus está dizendo que ele vai agir sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Então, o versículo de número 7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus vai cuidar de você, ele tem cuidado e vai continuar cuidando. Jogar a ansiedade nos pés de Cristo, irmão, sabe que a ansiedade você não deixa você dormir direito. Você já foi criança, já prometeram alguma coisa para você e você não conseguiu ficar quieto? Todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu lembro diga para uma criança que amanhã bem cedo vai para um lugar que ele ama, para a praia. Se falar que vai para a praia, ele vai passar a noite todinha, sem dormir, vai dizer, tá na hora pai, tá na hora mãe, vamos sair pai. Ele não vai nem dormir. E por sua vez, quando chegar dentro do carro, vai ficar aquela pergunta, né? Igual o burrinho do Shurek. Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? E agora? Tá chegando? E agora? Tá chegando? Então, ansiedade não deixa você dormir, não deixa você comer e ainda perturba quem está perto. Coloca a vossa ansiedade nos pés de Cristo e ele vai cuidar de você. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo de número 3 a seguir. Sei o de cor, mas vou ler pausadamente para que você entenda. Versículo de número 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Essa habita na terra, eu posso traduzir, habita debaixo da mão onipotente do Senhor, que ele vai te alimentar. Versículo de número 4. Deleita-te também no Senhor, e ele considerará o desejo do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha o versículo de número 25, o que diz? Olha só, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Pedro diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e ele cuidará de vós. O que é lançar sobre ele? Por exemplo, uma criança que está no colo de uma mãe, ele depende da mãe. E ele sabe que está bem cuidado, porque a mãe vai cuidar. Mas eu quero te dizer para você nessa noite, o Salmo de número 27, versículo de número 10 diz assim, se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Eu quero te dizer para você, ainda que tua família, teus amigos não vai poder te ajudar naquilo que você está passando. O salmista diz no Salmo 27:10, ainda que minha mãe e meu pai me desamparar, o Senhor me recolherá. Lembra de Isaías 49:15? Pode uma mãe esquecer do filho que cria? Mesmo assim, diz o Senhor, não se esquecerei de vós.
Lembrando que o versículo de número 4, 14, que é pouco falado de Isaías 49, os israelitas, os hebreus estavam reclamando de Deus. Estavam reclamando, Deus diz, olha, eu não esqueci de vocês não, pode uma mãe esquecer dos vossos filhos? Ainda se esquecer, eu não esquecerei de você. Eu quero te dizer para você nessa noite, Deus não vai esquecer e nem esquece de ninguém. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Que a graça de Deus venha nos revestir, que a glória de Deus venha chegar sobre a tua vida e você abra os seus olhos espirituais e saiba que todo mundo está passando isso daqui, mas tem gente que passa com alegria, tem gente que passa louvando o nome santo do Senhor. E engrandeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Mais uma vez eu quero lhe dizer. Versículo de número 8 diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo e o vosso adversário andam de redor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Eu vou falar uma coisa para você que você já sabe. É bom que a gente falar com quem já conhece. O leão só ataca os mais fracos, os mais dispersos, os que estão sozinhos. O leão ataca. Não importa o tamanho, ele ataca até uma girafa. Teve sozinho, afastado, ele ataca. Não é hora de você se afastar. Não é hora de você estar isolado. A Bíblia nos diz, Provérbio 18, que é aquele que se isola foge da verdadeira sabedoria. Foge do verdadeiro conhecimento. Provérbio 16:2 diz que todo o caminho do homem lhe parece ser perfeito, até que o Senhor lhe pesa o espírito. Às vezes eu penso que é bom ficar sozinho, mas não é bom ficar sozinho. Nós não foi feito para ficar sozinho. Lembra de Gênesis 1:18? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma disjuntura para que seja adiante dele, para que esteja com ele. Eu quero que você creia nesta noite. Deus não faz acepção de pessoa. Deus está com você, Deus está contigo. Ele nunca desamparou ninguém. Ele sempre chega na hora certa. Já vi muitas pessoas contando isso daí. Diz que certa vez um homem estava andando na praia e viu 4 pegadas. Os 2 pés dele, mais 2 do lado. E quando chegou uma hora difícil, ele só viu as duas pegadas só dele. E ele disse, olha, até o Senhor me desamparou, só estou vendo minhas pegadas. O Senhor falou ao seu coração, não, essas pegadas aí é a minha, porque eu estou te carregando no colo. Deus vai te carregar no colo nessa situação que você está passando. Saia dessa depressão, saia desses maus pensamentos. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Lança todas as vossas ansiedades nos pés de Cristo, que é Ele que vai cuidar de você. É Ele que cuida de você. Então, sede sóbrio, vigiai, porque é nessa hora que o diabo quer tentar todos nós. E não pensa, não tem ninguém forte para que um dia não possa escorregar. Eu disse ontem aqui, 1 Coríntios 10:6 e 10 e 13. O 11 diz, tudo isso que foi escrito é para proveito nosso, porque já são os últimos dias. O 12, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Aí o 13, porque não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado, acima do que pode resistir. Antes, como a tentação, dará também o escape para que eu e você possa suportar. Deus vai fazer você suportar aquilo que você está passando. E Ele vai te ajudar como tem ajudado. E você vai estar cantando o hino da vitória e você vai estar ensinando ao próximo, dizendo, eu pensei que tudo estava acabado, mas o Senhor foi aquele que teve misericórdia da minha vida e me ajudou no tempo oportuno. Lembra de Jesus Cristo? O diabo não foi tentar Jesus Cristo quando ele estava no templo, quando ele estava pregando, quando ele estava curando. Sabe quando o diabo foi tentar Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo estava 40 dias e 40 noites em jejum. Ele estava fraco, debilitado. Agora o diabo vem para tentar Jesus. Não tentou Jesus no templo, não tentou Jesus quando ele estava orando, mas tentou quando ele estava na hora difícil.
Na hora difícil, o inimigo tem falado para você, não vai dar certo, tá difícil sim, mas Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, é aquele que chega na hora certa, no tempo certo, para ajudar todos quantos está passando por uma aprovação. Basta você acreditar nele, basta você depositar a sua fé nele, e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, eu creio nisso. Então, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, ele ruge como leão procurando a quem possa tragar. Quando Jesus Cristo estava debilitado, agora o diabo vai lá atentar Jesus Cristo. Manda ele transformar a pedra em pão. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Manda ele se precipitar, mostra o reino. Mostra, tem o diabo nessa hora da fraqueza. Ele mostra muitas coisas para o ser humano, mas ele não tem nada para te dar. Ele não tem nada. Quem tem para te dar é Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nessa noite eu quero dizer, vigie em todo tempo. Vigiar em todo tempo. Olha, Tiago 4:10, se não me falha a memória, diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Ele vai exaltar você. Então vigiai. Versículo de número 9. O qual resiste firme na fé, sabendo que a mesma aflição se cumpre entre vossos irmãos em todo o mundo. Isso não está passando só com você. Não está passando só com o seu parente. É em todo mundo que está acontecendo isso que está acontecendo. Todos estão acontecendo. Mas nem todos têm a proteção de Deus. Por quê? Porque não quer. Deus, Ele manda te dizer nesta noite, Ele tem algo muito especial para a tua vida. Ele tem algo muito especial. Eu lembrei de um versículo aqui, eu não sei falar ele de qual, mas sei o significado. É Salmo 55 e 22. Salmo 55 e 22. Olha o que está escrito no Salmo 55 e 22. Vamos lá. Lança teus cuidados sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha, quando Davi escreveu o Salmo de número 38, versículo de número 9, ele diz, Salmo de número 38, versículo de número 9, ele diz assim, Senhor, diante de ti está todos os meus desejos, mas o meu gemido não te é oculto. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tu sabe tudo aquilo que eu quero. Tu conhece tudo aquilo que eu quero. Tu sabe todos os meus desejos. Tu sabe todos os meus sonhos. Tu conhece tudo aquilo que eu estou querendo. Mas ele diz, mas o meu gemido não te é oculto. Salmo 38 e 9. O que o salmista está dizendo? Tu sabe também que eu estou sofrendo, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Eu disse ontem o Salmo 139, versículo número 4. Antes que haja uma palavra na minha boca, tudo ele conhece. Então o versículo de número 9 de 1 Pedro diz, o qual resiste firme na fé, sabemos que a mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos que está no mundo. Eu quero dizer para você que todo mundo está passando por isso. Mas como é que você está passando? Espero que você esteja passando, louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te protegendo. Que Deus continue falando no vosso coração. Tudo isso aqui é passageiro. Nós esperamos uma vida futura. Nós esperamos um dia melhor, tanto na terra como chegar até no céu. Lembra daquele hino que estão pedindo aqui para mim cantar? Eu não sei direito, mas diz: de repente nessa terra algo vai acontecer. De um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais traz a indagação. Onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová.
povo dessa terra angustiado ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. As manchetes de jornais traz a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, Jeová. Tem quantos que se alegram de ter um parente advogado, um parente rico, um parente político, mas a minha alegria é de ter Jesus Cristo como meu irmão, Deus Todo-Poderoso como meu protetor, e saber que ainda que eu não tenho nada aqui nessa terra, mas um dia eu vou ter tudo lá no céu. A glória do Senhor vai ser revelada para nós. Nós vamos ver tudo aquilo que nós desejamos. Olha, muitos ficam ansiosos quando vai viajar para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. A minha ansiedade, a vossa ansiedade é um dia estar com Cristo no céu. Aí agora Pedro diz: o qual resiste firme na fé. Sabemos que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que está no mundo. A aflição que você está passando, tem milhares de pessoas passando, mas passa louvando, engrandecendo, exaltando ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Que Deus continue vos abençoando. Lembre-se, seja educado um para com o outro. O velho tenha paciência com a saúde, com a energia, com a bateria que está no jovem aí. Eu que sou meio velhinho, não paro dentro de casa um segundo. Corro para cima e para baixo. Então imagine uma criança, imagine um jovem. Então os mais idosos, tenha paciência com as crianças, com o mais novo. Os mais novos, respeite o mais velho. Marido, cuide bem da sua esposa. Esposa, ame seu marido, cuide bem do seu marido, dos seus filhos. Que um cuide um do outro. Mais uma vez, repetindo, dizendo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 18. Deus colocou o membro do corpo como quis. Já pensou se a orelha fosse na testa? Não dá. Então Deus colocou o membro do corpo como quis. Versículo de número 25. Para que um tenha cuidado um do outro. 26. De maneira que quando o membro do corpo padece, todo o corpo padece junto. Mas de maneira que quando o membro do corpo é honrado, todo o corpo se regozija junto. Está na hora da gente sofrer junto, sim, mas também ser participante das bênçãos um com o outro. Suporte um ao outro, que isso vai ser muito bom para as vossas vidas. A alegria, irmão, traz ânimo para o nosso coração. A Bíblia diz que o coração abatido, até os ossos vêm se secar. Mas o coração alegre formoseia o rosto. Deixa você simpático, deixa você bonito, deixa você muito mais atraente. Então seja uma pessoa feliz, alegre, contente e assim desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe você. Que Deus continue te abençoando. Versículo de número 6 de número, capítulo número 6 de número, versículo de número 24 ao 26 diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e nos dê a paz. Tem muitos pedidos de oração aqui. Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que estão conosco dentro das 7 horas, escutando a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua educação, muito obrigado pela sua gentileza de nos escutar. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Deus continue suprindo as vossas necessidades. Obrigado por abrir a sua casa para mim estar levando uma palavra para você. Enquanto as igrejas estiverem fechadas, o céu vai ser pregado, sim, em todas as redes sociais. Você que está me escutando, pode fazer, faça também, porque isso é para a glória de Deus Pai. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por a mensagem que colocasse ao meu coração. Espero que eu tenha atingido o vosso coração com a palavra de Deus. Talvez você queria outra mensagem, mas foi a mensagem que Deus preparou para as vossas vidas. Tem um pedido de oração aqui para Elisângela e família. Oração pela... Que não é isso aqui, velho? Eudelice
e Genivaldo. Eu quero orar por todos vocês. Eu quero, talvez eu não vou lembrar do nome, que eu sou muito fraquinho em decorar nome, mas uma coisa eu decoro, é que Deus é o meu ajudador. Lembra do Salmo 124? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o mundo já tinha nos engolido vivo. Lembra do Salmo 27? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, né? A quem temerei. Então, o Senhor é tudo na nossa vida. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vou estar orando por você, por esses pedidos de oração e por nossa nação. Muito obrigado pela vossa presença. Senhor Deus, graça te damos, meu Pai querido, por mais um dia, pela salvação da nossa alma, pelas vestes, pela amizade, pela saúde, meu Pai, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo ministério que tem nos dado, Pai querido. Através desse ministério, meu Pai Celestial, eu quero abençoar todos que se faz presente, escutando, Senhor querido, esse vídeo. Seja agora, seja depois, o abençoa, meu Pai. Tira, Senhor querido, aquela dor do peito, a angústia, a solidão, a dúvida que está batendo no seu coração. Pai, cura os enfermos para que teu nome venha a ser glorificado. Senhor, anima, Senhor querido, essa família. Anima, Senhor querido, esse casal, esses filhos. Pai Celestial, aqui está esses pedidos de oração na minha mão. Eu te peço a tua bênção para com ele. Eu não sei, Senhor querido, o que se passa, mas se for enfermidade, que venha cair agora por terra no nome de Jesus Cristo, abrindo as portas, a janela do céu sobre a vida de cada um, entrando com providência, meu Pai Celestial, na vida de toda a família. Deus querido, tudo isso eu te agradeço e eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém? Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vence a tribulação. Você vai vencer. Jesus vai te abençoar. E eu tenho certeza que você vai estar contando um testemunho certo dia em outro lugar. Deus abençoe você. Fica com Deus. A paz do Senhor para todos vocês. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, uma noite, um para com os outros. A paz do Senhor para todos vocês. Amém.